No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 4 técnicas que eu considero básicas na aquarela e que, pra mim, qualquer pessoa que queira começar a pintar, queira entrar no mundo da aquarela, precisa dominar. Pra mim, só com essas 4 técnicas já é possível fazer pinturas incríveis, já é possível começar a explorar um pouco de luz e sombra, que vai trazer mais realismo para suas pinturas. Então, são técnicas que são super coringas e que não tem como você começar na aquarela e não começar por elas. Ao longo desse vídeo, eu vou te apresentar e falar melhor dessas 4 técnicas, que são molhado sobre seco, degradê e aguada sólida. Se você está começando na aquarela ou ainda não começou, mas tem vontade de começar, fique aqui comigo nesse vídeo, que você vai sair daqui hoje sabendo quais são as principais técnicas básicas e vai terminar esse vídeo já pronto para conseguir aplicar essas técnicas nas pinturas. Antes de começar de fato a falar sobre as técnicas dentro da aquarela, eu queria bater um papo rápido sobre as características da aquarela. Para mim é muito importante a gente entender primeiro as características das pinturas, das artes que a gente está mexendo, porque assim a gente consegue dominar elas com maior facilidade. A aquarela, por exemplo, é uma arte que precisa de água. Então a gente sempre tem um potinho de água para ativar a tinta, a gente chama de ativar. Então, principalmente quando ela está nesse formato, que são as pastilhas, ela está seca. Então, a gente tem que pegar um pincel, molhar ele na água e passar aqui para ativar a tinta. E a partir desse pincel com tinta, a gente consegue pintar. Por ser uma técnica que utiliza água, uma das principais características é que a aquarela é uma técnica com transparência. Ou seja, a gente vai construindo camadas. Então, a gente geralmente começa com as camadas que são mais claras, camadas que têm mais água, né? Então, quando você adiciona mais água, você vai vendo que ela vai ficando mais clara. E quando a gente tem menos água e mais tinta, ela vai ficando mais escura. Então, a gente costuma começar uma pintura com as partes mais claras e depois vai escurecer. Essa transparência também traz outra característica. Às vezes, em outras técnicas, outros tipos de pintura, você pode ter uma área escura, né? Uma cor mais escura, tipo esse cinza que é quase um preto. E eu consigo vir e colocar um tom mais claro por cima. Por exemplo, um tom de amarelo. Na aquarela, não é bem assim que acontece. Porque quando você coloca outro tom por cima, por ela ter essa transparência, por mais que eu use uma menor quantidade de água, eu ainda tenho essa transparência, que é uma característica da aquarela. Então, o que acontece? Na verdade, eu estou sobrepondo, eu estou criando camadas e a camada de baixo vai aparecer. Então, o que você pode perceber que, na verdade, a camada do meio ela está mais esverdeada. Porque a camada amarela se juntou à camada que é um cinza azulado e a mistura das duas cores deu um tom de verde. Isso é importante de você entender para quando você começar suas pinturas, eu vou ter uma área que é amarela, mas eu vou ter uma área que é mais escura depois. Então, comece com amarelo, comece com tons mais claros, ou seja, mais aguados, e depois você vai construindo camadas mais escuras e aplicando onde você quer ter mais sombra, e aí você deixa de aplicar onde você quer ter mais luz, e assim você consegue dominar a aquarela. Bom, agora que você já sabe um pouco mais sobre a aquarela e uma característica muito importante dela, tá na hora de a gente partir para as técnicas. Eu acredito que na aquarela, assim como outras artes, existem diversas formas de você atingir o mesmo objetivo. Então, por exemplo, existem diversas formas de você pintar um girassol, de você pintar um pássaro, de você pintar uma cadeira. Cada um vai ter uma técnica diferente, cada um vai usar algumas técnicas e deixar outras de lado, mas o importante é você entender quais são as suas técnicas preferidas, qual é a forma mais fácil, mais prazerosa de você chegar nesse resultado. Então eu vou passar aqui por 4 técnicas que eu acredito que são as mais básicas de todas, que qualquer pessoa tem que aprender para começar na aquarela, e eu vou passando e explicando cada uma delas, em qual momento eu gosto de utilizar essa técnica, e a gente vai batendo um papo. Para a gente começar, existem 2 formas de você começar a pintar a aquarela no papel. Essas 2 formas são divididas entre molhado no molhado, ou também conhecido em inglês com o termo wet on wet, e molhado no seco, que também é conhecido como wet on dry. Qual que é a diferença entre essas duas? No molhado no molhado, a gente vai ter o papel que já vai estar com uma certa quantidade de água, ou de tinta, né? Uma camada de tinta que ainda não está completamente seca, e você adiciona mais tinta naquela camada. E no molhado no seco,
papel está completamente seco, né? Ou a camada que você acabou de pintar está completamente seca e você adiciona um outro tom de tinta ou a mesma tinta sobre ela. Então, a principal diferença entre as duas está no estado do papel antes de você começar a sua pintura. Eu vou começar sobre o molhado no molhado e aí a gente vai conversar sobre as características dessa técnica. Então, a gente vem com o pincel com água, só de água, e a gente vai adicionando no papel. Vocês podem perceber que quando você coloca ele contra a luz, tá vendo que ele, olha que ficou bem perceptível. Tem uma parte que tá molhada. Você vem com uma tinta, você pega o pincel, que também tá molhado, você adiciona tinta e você coloca esse espaço que tá molhado. Então, tem o meu pincel que está molhado num papel que está molhado. Molhado sobre molhado. O que acontece nesse caso? Como o papel está molhado de água e eu coloco mais tinta, eu perco o controle dessa tinta. Ou seja, a tinta ela começa a escorrer para onde a água pode levar ela. Então, a gente tem menos controle sobre a área que a gente está pintando. E esse controle também vai mudar muito da quantidade de água que tem no papel da quantidade de água tinta que tem no pincel. Ou seja, se eu tenho muita água e eu coloco mais água e mais tinta, então eu tenho muita água aqui e muita água aqui. Quando eu coloco, olha o tanto, que até se eu virar, a tinta ela acompanha a água, ela vai expandindo. Isso vai te dar uma aquarela muito mais solta. É uma técnica ruim? Não. É uma técnica que tem momentos que você vai utilizar ela. Um ponto positivo dessa técnica é que se você quiser fazer uma mistura de cor, quando o papel ainda está seco, essa mistura ela fica muito mais natural. Então a tinta ela vai se misturando de uma forma muito mais natural do que se você fosse no molhado no seco. Já na técnica molhado no seco, a gente tem um pincel carregado de água e tinta e um papel seco. Então, quando a gente passa, a tinta só vai onde eu estou passando o pincel. Ela não expande. Então, a tinta ela fica muito mais rígida. Então, você está vendo que as bordas estão muito mais rígidas. Eu tenho total controle onde que ela está indo, né? Então, olha, eu consegui fazer um quadrado muito mais certinho. Coisa que eu não conseguiria com outra técnica. Então, olha a diferença. Aqui, a tinta se misturou melhor. Aqui, as bordas são menos rígidas, então aqui eu tenho uma borda muito mais presente. Ela ficou mais clara, né? Então, dependendo até da quantidade de água que você coloca e da quantidade de água que você já tem no seu pincel, fica bem mais claro. Olha essa aqui tá super clarinha. Eu acho que é importante falar que não existe melhor nem pior. Existem momentos de você usar cada um. Eu gosto muito de molhado no molhado para as primeiras camadas, para camadas mais claras. Às vezes eu quero mesclar diferentes cores, então a mescla de cores no molhado fica bem mais natural, fica bem mais legal. E o molhado no seco eu gosto de usar para camadas mais meio para o final, ou seja, então eu quero adicionar uma parte de sombra, ou eu quero adicionar um detalhe que eu quero que ele fique muito presente, e aí eu uso o molhado no seco. Essas foram as primeiras técnicas que eu queria mostrar para vocês, que é a molhada no molhado, molhado no seco. Uma coisa interessante vocês fazerem aí na casa de vocês é ir criando várias bolinhas ou vários quadradinhos, tipo do molhado e ir brincando com as cores, com a quantidade de água que você coloca tanto no papel quanto no pincel, que aí você vai entendendo melhor como que a tinta se comporta, o tempo que seca. E outra coisa muito importante, que é o tempo de secagem, vai depender muito do tipo de papel que você usa, do dia, do quanto tá seco o tempo, quando tá molhado, quando tá úmido. Mas é legal que você vai brincando com essas técnicas. A terceira técnica que eu vou trazer aqui para vocês é a aguada sólida. E junto com ela, eu também vou trazer o conceito de construção de camadas dentro da aquarela. Então, como eu falei lá no início do vídeo, sobre a questão da transparência, sobre como você constrói camadas da mais clara para mais escura, eu vou trazer aqui um exercício para você fazer na sua casa, para você ver na prática como essa construção de camadas funciona.
Bom, na aguada sólida, a gente vai preencher essa forma, esse retângulo, da forma mais homogênea possível. Então, a gente vai fazer aqui um grande retângulo que eu quero que ele fique sem manchas. A mancha é uma coisa normal na aquarela. Com o tempo, eu pelo menos fui até começando a gostar das manchas, achar bonito, achar que é uma característica da aquarela. Mas às vezes você não quer elas, às vezes você quer uma forma bem plana. Então eu vou te ensinar aqui como que a gente faz. Todos os cursos, tudo que eu já li, tudo que eu já aprendi, pra mim essa é a forma que funciona melhor e que eu acho mais simples e prática de fazer. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar esse retângulo. Eu dividi ele em 5 quadrantes, mas você pode dividir em 4. Acho que até 4 assim tá bom pra você entender essa construção de camadas. A gente vai escolher apenas uma cor. Eu escolhi esse laranja aqui. Eu misturei bastante água nele, então tá uma mistura bem aguada. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o pincel limpo e vai vir aqui e pegar bastante tinta, né? Essa tinta que tá bem aguada. A gente vai começar a preencher. E a gente não vai ficar indo e voltando com a tinta. A gente vai escolher um ponto que a gente vai começar, que é esse ponto aqui em cima, e a gente vai finalizar ele aqui embaixo. Vou mostrar que vai ficar mais fácil de entender. Então, a gente vai carregar nosso pincel com tinta e a gente vai começar a pintar desde aqui. Você vai perceber que ele vai ficar com essa bolsinha de tinta. E essa bolsinha que é importante para a gente fazer a aguada sólida. Então, você sempre vai ficar levando e trazendo essa bolsinha ao longo da sua pintura. Quando você perceber que ela tá quase ficando seca, né? Então, que essa bolsinha tá quase não existindo mais, a gente vai voltar pro nosso godê e carregar novamente nosso pincel. E a gente vai vir onde estava essa bolsinha e vai continuar levando e trazendo ela de um lado para o outro e sempre descendo na nossa pintura. Aqui você não precisa se preocupar em fazer dentro do retângulo certinho. O que o mais importante é fazer essa aguada sólida. Então, ó, tá quase acabando, eu volto, pego mais e continuo a minha pintura. Até chegar no último quadrante. Então, você percebe que eu não fico voltando aqui em cima, até porque aqui em cima já tá quase seco. Se eu voltar, eu vou manchar minha aquarela. E agora, o meu objetivo hoje é fazer de uma forma mais homogênea. Finalizou, você viu que sobrou essa bolsinha de tinta. Se essa bolsinha ficar aqui, ela vai ficar manchada. Então, você vem, limpa completamente seu pincel, tira todo o excesso de água e vem bem devagar e deixa o pincel dar uma enxugada nessa parte. E aí você vai ver que a bolsinha vai sumir e ela vai ficar homogênea. Então, a gente teve aqui nossa primeira camada super homogênea, uma aguada super sólida, de uma forma muito fácil e muito prática. Agora a gente vai esperar secar para construir a segunda camada. Na segunda camada, a gente não vai pintar o primeiro quadrante, a gente vai pintar do segundo até o quinto. E nesse caso, a gente vai adicionar um pouquinho mais de tinta na nossa mistura. Não é muito, mas a gente vai escurecer um pouquinho ela. É importante que a pintura esteja completamente seca antes da gente fazer a segunda camada. Eu até coloquei o dedinho aqui para ver e acabei manchando porque estava molhada. E enquanto seca, eu vou falar uma coisa que é bem importante também. Quanto tempo o papel demora para secar? Depende do papel, depende de onde você mora, depende de como está o dia. Papéis de algodão costumam demorar mais para secar. Os de celulose secam mais rápido. Se você está num dia úmido, vai demorar mais para secar. Se você está num dia seco, vai demorar menos. Se você tem um ventilador ligado. Enfim, tem vários fatores que impactam no tempo de secagem do papel. Então, não é uma coisa exata, assim, né? Então, com o tempo, você pode ver, colocar o papel contra a luz assim, para ver se ele já está seco, colocar o dedinho. Às vezes, você pode borrar, igual eu fiz. Mas agora, olha, está inteiramente seco. A gente parte para a segunda camada. A segunda camada, eu adicionei um pouco mais de tinta nessa mistura aqui com água. E eu vou pintar, seguindo o mesmo conceito da aguada sólida, mas eu vou pintar apenas no segundo quadrante.
que acontece quando você não tem paciência para esperar secar. Eu acabei manchando, mas acredito que não vai atrapalhar no nosso segmento. E a gente chegou no último quadrante, então a gente vai pegar mais tinta, a gente vai fazer uma tinta um pouco mais escura, né, com um pouco mais de tinta, e vai pintar o último quadrante. Então esse exercício é muito legal para a gente ver essa construção de camadas e ver como a mesma cor a gente consegue tons diferentes. A gente tem um tom mais claro até um tom mais escuro. E aqui tá mais escuro, não só porque a gente foi adicionando mais tinta na mistura, mas também porque tá se sobrepondo às camadas anteriores. E a gente também conseguiu trabalhar com a guarda sólida. Se não fosse minha falta de paciência criando essa mancha, a gente teria 5 quadrantes pintados de uma forma bem homogênea, usando aquela dica de começar um ponto, terminar em outro, e de sempre levar a barriguinha de tinta de água aos poucos e não ficar indo e voltando com a tinta. Por fim, e não menos importante, a gente tem o degradê, que eu confesso que é uma das minhas técnicas preferidas. Eu acho bem legal de fazer, eu acho que fica bem bonito. E é uma coisa que eu utilizo muito dentro das minhas pinturas. Eu vou passar aqui por duas formas de fazer o degradê. Da forma de fazer com uma cor só, então a gente vai começar com um tom bem escuro. Então a gente vai começar com uma tonalidade bem escura e aí vai deixando ela bem mais clara. E depois eu vou te mostrar como fazer com um tom de uma cor até chegar numa outra cor. E como a gente vai fazer, né, para juntar essas duas cores. Para começar o degradê, a gente vai escolher um tom. Eu escolhi esse tom de azul e a minha intenção aqui é que ele seja com pouca água. Então eu quero com a maior quantidade de tinta e a menor quantidade de água, que a gente vai começar com ele bem escuro. Eu vou pegar e começar a fazer o degradê. Então eu vou começar passando esse tom aqui. Para fazer o degradê, também é importante deixar essa bolsinha, igual a gente deixou na guarda sólida. A gente deixa essa bolsinha aqui. Depois que você fez, né, uma quantidade aí que é suficiente, você acha legal, você vai pegar, enfiar, tirar um pouquinho só. Você vai só enfiar e tirar o excesso da tinta do seu pincel. Então ainda ficou um pouquinho de tinta aqui. E aí você vai pegar e começar a trazer essa bolsinha e continuar descendo com essa tinta. Então você vai pegar o pincel, molhar um pouquinho na água, tirar o excesso, você pode até limpar um pouquinho aqui, e você vai continuar passando ele, e você vai até suavizando assim, você vai continuando descendo com essa tinta. E aí depois você vai de novo tirar o excesso, limpar e vai passar. Então você vai vendo que a cada vez que você fizer esse processo, sua tinta vai ficando mais clara. Aí de novo, enfia na água, tira o excesso e vem com o que sobrou dessa tinta no pincel. Até que você vai chegar no momento que você vai tirar toda a tinta, você vai vir só com o pincel molhado, pode até tirar um pouquinho do excesso. E você ainda vai tirar um restinho de tinta que tem no papel. Até que você vai chegar em um momento que não vai ter quase nada de tinta e só água. Então assim você fez o seu degradê. A segunda forma de fazer, né, o degradê de duas cores, eu vou usar o mesmo tom de azul. Então eu vou pegar e vou criar um quadradinho aqui e vou deixar ele bem molhado. Eu preciso que essa bolsinha esteja aqui. Eu vou limpar completamente o meu pincel e eu vou pegar uma outra tinta e vou criar o mesmo triângulo, só que eu vou deixar aqui essa bolsinha de água. Vou limpar todo o meu pincel na água, vou deixar ele só com água, sem nenhuma tinta. E aos poucos eu vou descendo essa bolsinha e eu vou unir, deixando, né, a tinta fluir entre esses dois. E vou unindo eles só com água. E aos poucos
eles vão se juntando. E aí aqui, bem no finalzinho, a gente vai, né, ajudando eles a fluírem e a tinta se espalhar para criar esse degradê. Se quiser, você pode até adicionar mais tinta assim, ó, para eles de fato misturarem. Eu acabei escolhendo duas cores um pouco ruins porque elas são complementares, e cores complementares, quando se misturam, ficam meio um tom de cinza. Mas tudo bem. E aí é só esperar secar que você vai ter um degradê de duas cores. Outra forma de fazer esse degradê de duas cores também, a gente pode pegar, colocar água no papel, né? Então a gente fazia a técnica molhado no molhado. Então a gente molha um pedaço do papel e a gente vem, por exemplo, com o verde, e a gente coloca o verde aqui, que ele vai procurar se expandir para baixo. E a gente vem e coloca o azul aqui. E em certo momento, né, com a nossa ajuda, esses dois vão começar a se misturar. Também você pode fazer um degradê usando o molhado no molhado, ou igual a primeira opção que eu fiz com vocês, que é o molhado no seco. Então, são essas duas formas de fazer um degradê de duas cores. Os degradês aqui estão quase secos, mas você vê que você conseguiu, né? Tem tanto laranja quanto azul, quanto esse tom de talvez um pouco acinzentado. E esse aqui, o azul verde e o azul esverdeado. Em qual momento que eu utilizo bastante o degradê, principalmente esse de uma cor só? Quando eu quero adicionar sombra nas minhas pinturas. Então, por exemplo, olha essa bola que eu fiz. Eu quis adicionar sombra aqui e montei isso aqui com luz. O que eu fiz? Eu adicionei bastante tinta aqui, uma tinta mais escura, e eu fui suavizando para esses cantos e evitando esse centro, para criar essa luz e sombra. Então, por isso que eu falo que o degradê é uma das minhas técnicas preferidas. Porque às vezes você não vai fazer esse degradê dessa forma, mas é uma técnica, é um conceito que você vai conseguir trazer na hora de pintar. Vamos recapitular as técnicas que a gente passou aqui no vídeo? Primeiro a gente tem o molhado no molhado e molhado no seco. São as duas formas básicas, duas técnicas básicas que você vai começar uma pintura. Então você pode ter o seu papel molhado e você vir com a tinta, ou você pode ter o papel seco e vir com a tinta. Cada uma dessas duas técnicas tem seu momento, tem seu papel. Eu costumo utilizar o molhado no molhado mais no início da pintura, quando eu quero pintar com diferentes tonalidades, eu quero que essas tonalidades se misturem de uma forma mais orgânica. Então, é muito bom para esses momentos. E o molhado no seco é quando eu quero pinceladas com maior controle, eu quero pinceladas que fiquem mais escuras. Para criar áreas de sombra, eu utilizo o molhado no seco. A gente também passou pela aguada sólida, que é muito importante. Às vezes você quer pintar uma parte da sua pintura de uma forma sem nenhuma mancha, de uma forma bem homogênea. Ela é bem legal. Às vezes você quer fazer um fundo, você quer fazer uma primeira camada bem homogênea, então ela é muito importante. E a gente também falou sobre a construção de camadas, sobre a transparência da aquarela, né? Que é uma característica importantíssima nessa técnica. Então a gente trabalhou um pouco sobre a construção de camadas. E por fim, o degradê. Eu mostrei como faz o degradê de uma cor e de duas cores. O de uma cor eu considero um dos mais importantes quando você quer começar a evoluir na técnica e criar pontos de sombra e de luz. Então é uma técnica que eu utilizo bastante. E essas foram as 4 técnicas que eu considero básicas na aquarela. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado esse vídeo, que tenham saído daqui super empolgados para começar a pintar, para começar a testar. E me conta aqui embaixo se tem alguma técnica que eu não falei aqui, que você tem vontade de aprender ou que você ainda não domina, que eu posso trazer mais vídeos sobre outras técnicas mais avançadas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau!